Ler Zé Lins é como escutar o Brasil. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Fogo Morto, do José Lins do Rego. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre literatura, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se for novo por aqui, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar por aí com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Publicado em 1943, Fogo Morto é o fechamento do ciclo da cana-de-açúcar do paraibano José Lins do Rego, que começa com Menino de Engenho e Doidinho, dois livros que eu já comentei aqui no canal. Esses livros, que estão sendo agora republicados em edições muito bem cuidadas pela Editora Global, retratam a ascensão e o declínio da economia açucareira no Brasil, fazendo da literatura uma ferramenta antropológica de maior valia. Fogo Morto é dividido em 3 grandes capítulos dedicados a figuras distintas. O primeiro deles focaliza o mestre José Amaro, que é um celeiro rural, caracterizado pela insubmissão, que repete incansáveis vezes a frase "em mim ninguém manda", ostentando aí a sua condição de homem livre. Seguindo os caminhos do seu pai, ele vive nas terras do Lula de Holanda, que é o protagonista da segunda parte do livro, um senhor de engenho decadente que é o puro retrato do declive e da hipocrisia da sua classe, vizinho do engenho do Coronel Cazuza, que é cenário dos primeiros livros da série. Entre esses dois personagens, cambaleando como um rebento perdido da classe dominante, para usar uma expressão do Antônio Cândido, nesse período aí de transição socioeconômica do país, está o Capitão Vitorino, que é um sujeito quixotesco completamente insatisfeito com a situação política da sua região, dedicado a exterminar tudo que ele considera injusto no sistema. Desses 3 homens, cujas formações psicológicas são lindamente exploradas pelos Zé Lins, brotam então os dramas íntimos e coletivos que norteiam o livro, fazendo de Fogo Morto, por excelência, o romance dos grandes personagens, mais uma vez citando o Antônio Cândido num texto que eu vou deixar referenciado aí na descrição do vídeo. Então, esses personagens encerram em si, de modo muito equilibrado, tanto as próprias subjetividades quanto a incumbência de personagens tipo. Aliás, não apenas eles, mas todos os personagens da vasta galeria desse romance são dotados de existências simbólicas como construções paralelas no mesmo universo de representações. É realmente assim formidável a caracterização dessas personagens, que se dá muito evidentemente pelas suas aparências, sim, mas ainda mais pelas suas ações e, sobretudo, pelos seus pensamentos e sentimentos, que invadem a narrativa pelo uso do discurso indireto livre. O José Amaro, por exemplo, é um homem bruto, que de tanto martelar no seu ofício, ele quer machucar, quer martelar também o outro e a si mesmo. Ser humano e trabalho indissociáveis. As suas relações são pautadas pela agressividade e, aos poucos, ele vai se animalizando, passando mesmo por um verdadeiro processo de metamorfose, intensificado pelos boatos de que ele seria um lobisomem. Então, mais uma vez, a gente tem aí o lobisomem como no Menino de Engenho fazendo parte da história. Eu fiquei encantada pela construção dessa personagem, especialmente, porque ele carrega muito de fáustico. Ele é um personagem que mora no meio do caminho, numa espécie de encruzilhada ali. A encruzilhada é um local em que geralmente ocorrem os pactos fáusticos na literatura, né? O pacto com o diabo. Ele tem fortíssimas inclinações anárquicas, representadas especialmente pelo seu apoio ao líder cangaceiro que vai contra os senhores de engenho. Esse líder sendo praticamente, então, um Mefistófeles. Ele fala do diabo constantemente, ele até declara que votaria no diabo, se possível. Ele sai à noite para passeios misteriosos em que bem poderia, né, ocorrer a consumação de um pacto.
e se aproxima muito de uma besta, né? Ele é meio homem, meio bicho, impetuoso, indelicado, persuadido pela sua condição humilde e solitária, e pelos próprios modos também grosseiros de lidar com o outro. É uma construção brilhante dos Zé Lins. Mas mesmo as personagens secundárias do livro são tratadas pelo autor com considerável interesse. As mulheres, por exemplo, ainda que retratadas como pessoas silenciadas entre a mudez e a loucura, tal qual costumava ser, né, naquela época e naquele espaço, não deixam de ter as suas personalidades, suas pessoalidades consideradas. A narrativa faz um bom mergulho na interioridade dessas figuras, descrevendo com atenção, por exemplo, a solidão da mulher casada e a importância da amizade entre as mulheres, tendo sempre em vista a particularidade de classe. E também a perspectiva de raça é levada em conta pelos Zé Lins nesse romance, assim como nos anteriores, enquanto os homens brancos desajuizados, como o Capitão Vitorino, são vistos como crianças inconsequentes, os homens negros que andam um passo fora da linha são rechaçados, são punidos, eles e as mulheres sempre marginalizados. Há uma tensão constante entre negros e brancos que se sentem confrontados pelas pessoas negras, que não mais se submetem sem resistência ao racismo depois da abolição da escravatura. E, mais de uma vez, a narrativa escancara as limitações do pensamento racista pela exploração profunda da personalidade inesgotável de personagens negras como o Passarinho, tão complexas, às vezes até mais complexas do que as brancas que ficam ali julgando, tomadas por preconceitos e por superficialidade. Então, ainda que não haja um posicionamento explicitamente antirracista ou antipatriarcal no romance, o que não é uma obrigação da literatura, afinal de contas, ainda assim, os Zé Lins dá um jeito de imprimir críticas ao racismo e ao patriarcalismo pela exposição atenta e escrutinizada, assim, com bastante interesse, dessa realidade em crise comandada pelo racismo e pelo patriarcado, né? O que eu, aliás, considero um dos grandes méritos do projeto literário do Zé Lins como um todo, esse tipo de crítica que ele imprime nos livros. Um outro ponto que chama atenção nesse romance, que ele tem em comum também com os livros anteriores do ciclo, são as crenças e superstições definindo a trajetória das pessoas que moram ali, sabe? Interferindo nas suas relações interpessoais de modo definitivo. O próprio caso do Zé Amaro, que é acusado de ser lobisomem e por consequência acaba isolado do restante do povo, é um exemplo dos malefícios da fofoca, da invenção, do que hoje a gente até poderia chamar de fake news sobre os sujeitos. Mais uma vez, há também personagens que aceitam o destino como plano de Deus, e por isso incombatível e imutável, a religiosidade e a resignação à religiosidade assumindo um papel fundamental em suas vidas. Talvez o personagem que mais fuja disso, efetivamente, seja o Vitorino, que é justamente, né, o desajustado, que é visto até como insano ali naquela comunidade. Mas o que eu mais gostei de enxergar nesse romance, depois de ter lido Menino de Engenho e Doidinho, foi a permanência das dicotomias como pontos cardeais da estruturação do universo narrativo do livro, sabe? Reproduzindo as dicotomias que orientavam e que ainda orientam o Brasil. Uma delas, por exemplo, é o cativeiro e a liberdade, que a gente já tinha visto, eu já tinha pontuado, comentado com vocês no vídeo sobre Doidinho também, mas essa dicotomia entre cativeiro e liberdade que é muito desdobrada, respectivamente, na oposição entre seres humanos e enclausurados ali nos seus espaços e nos seus costumes também, e os animais, que voam livres no céu, a natureza como um todo oferecendo presságios à situação das personagens. Então a relação do José Amaro com a natureza, por exemplo, costuma ser sempre de discordância, desarmônica, sabe? Isso fortalece também o efeito sobrenatural que parece rondar esse personagem. Outra dicotomia que é expressada aí nas disputas políticas que sacodem o enredo do livro
é a bifurcação entre progressistas e conservadores, que abre espaço para que o romance discuta o que é política, o que é voto e aponte também a força perigosa da criação de ídolos políticos supostamente capazes de solucionar por si só os problemas do país, né? Os chamados heróis nacionais ou os mitos, nos quais a gente ainda segue acreditando, como se confiar e servir a esses heróis fornecesse um senso de autoimportância imprescindível para a sobrevivência miserável e exploratória da realidade social do país. Mas eu acho que a dicotomia mais importante, assim, como resultado disso até, a dicotomia mais importante de todas continua sendo a mesma, que é a luta entre pobres e ricos, né? O grande motor da obra do Zé Lins, aqui especialmente refletida nas questões de terra, a apropriação de terra sendo a verdadeira riqueza soberana dos destinos dos seres humanos. Quem mais sofre com essa questão é o Zé Amaro aqui no livro, e aqui eu acho que já deu para perceber que ele foi a minha personagem favorita, assim, não porque eu tenha gostado da personalidade dele, mas da construção mesmo, sabe? Eu achei realmente genial como o Zé Lins construiu e explorou essa figura tão complexa e como a injustiça social se aplica na vida dele, que se considera um homem livre e teoricamente é considerado dessa forma também, assim, nos termos da lei, mas tem essa autonomia colocada em questão quando ele é mandado embora da casa em que ele viveu a vida toda, do pedaço de terra que foi do seu pai, né, onde o pai dele morou, na verdade, que toda a sua família cuidou e cultivou, mas que no fim das contas não pertencia a ele. Ele que não aceita ordens de ninguém, diante desse despejo, desenvolve uma consciência dos próprios direitos, ou antes da ausência desses direitos, e assim vai se desenhando em conjunto a resistência do povo do engenho. Então tem um trecho aqui em que eu acho que é um trecho que ilustra bem essa questão. Ele diz, é um trecho que fala do José Amaro, tá? Viu a várzea coberta de lavoura, olhava as vazantes, os altos, e nunca reparara que tudo aquilo era o poder, era a força verdadeira do homem. Sabia que o homem tirava tudo da terra, que a terra paria tudo. Só agora, depois de velho, era que pudera compreender aquela beleza de uma noite, a paz da noite, sem a agressividade da luz quente. Aquela luz fria da lua entrava-lhe de carne adentro. Então, só quando ele corre o risco de ficar sem aquele pedaço de terra que ele percebe o quanto ter um espaço seu é poderoso, né? E é muito importante essa reflexão que surge a partir da relação do Zé Amaro com o território onde ele mora. Mas, no fim das contas, esses embates delineiam um ciclo de violência interminável sobre o qual se levanta o Brasil, essa nação que prefere o conflito à festa. Todas essas questões fazem de Fogo Morto uma obra riquíssima, capaz de tocar em pontos cruciais da nossa formação enquanto país, com uma simplicidade que o impede de ser cansativo ou excessivamente carregado. Pelo contrário, esse é um livro em tudo preciso, sabe? Ele é certeiro na associação da ficção à realidade social, que nos ajuda a traçar paralelos do passado com o nosso presente, explicitando as raízes que nos sustentam até hoje, uma literatura analítica que nos permite entender o nosso país com sensibilidade e com profundidade, mediados por esse sotaque inconfundível do Zé Lins, que é tão arguto e conhecedor dos nossos traços. Então, terminada a leitura, eu digo e repito, se necessário, com convicção, que ler o Zé Lins é como escutar o Brasil. E nós precisamos urgentemente, talvez mais do que nunca, escutar o Brasil, né? O Brasil de verdade, que a gente encontra aqui nas páginas deste livro. Sem dúvida, um dos mais fundamentais da nossa literatura brasileira. Mas então é isso, essa é a minha super indicação de hoje, este livro que foi publicado pela Editora Global, que muito gentilmente me convidou para conversar com vocês sobre ele. Muito obrigada, Global, pelo convite. Este livro realmente me tocou muito profundamente. Aliás, toda a obra do Zé Lins, que a Global está publicando aí agora, que eu estou de olho para acompanhar, porque a descoberta desse autor tem sido muito emocionante para mim.
Mas então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo se você já leu Fogo Morto ou os outros volumes do Ciclo da Cana-de-Açúcar, que são 5 e que eu tô doida pra ler os restantes. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Eu deixo meu agradecimento especial às pessoas que apoiam o canal, porque só assim o Literatami continua sendo possível. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!